Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estamos passando por um momento de transição quando se fala em quantidade ideal de memória RAM. Dos atuais 4 GB, que é considerado o mínimo atual, estamos passando para os 6 e talvez até para 8 GB. O problema é que é difícil ter aparelhos de entrada e até modelos intermediários que trazem tanta quantidade de memória RAM. Será mesmo? Bom, temos pelo menos 2 representantes, 2 aparelhos que estão custando abaixo dos R$ 1.100, que trazem não só 8 GB de memória RAM, mas também 256 GB de armazenamento. Um deles é o Redmi 13C, já tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar card para vocês poderem consultar, link na descrição. E o outro é o nosso Realme C55, um aparelho que também já tem vídeo de unboxing, de análise completa. Na época ele estava custando R$ 1.500 e pasmem, atualmente é possível encontrá-lo por até R$ 1.049. É um aparelho muito bom, com certeza recomendadíssimo por esse preço que ele está custando, trazendo além dos 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, o chipset Helio G88, uma tela Full HD Plus de 6,72 polegadas, com taxa de atualização de 90 Hz, bateria de 5.000 mAh com um carregador de 33 watts na caixa e uma câmera principal de 64 megapixels. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do Realme C55 e com certeza, já vou avisando aqui no começo do vídeo mesmo, com certeza é uma compra recomendadíssima, uma ótima opção para quem quer um smartphone bom, barato e com muita memória RAM e também armazenamento. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajuda o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. O que chama atenção logo de cara no Realme C55 é o seu design, um smartphone visualmente muito bonito, e essa é uma estratégia da Realme de trazer um visual diferenciado, um acabamento mais premium, mesmo em seu smartphone de entrada. Bom, na verdade, o acabamento não é exatamente premium, o material utilizado não é premium, isso porque ele traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, mas o cuidado com o detalhe visual, com a sua aparência, até passa a sensação de que o smartphone é um modelo mais caro, mais sofisticado do que realmente é. E os aparelhos são muito diferentes, bastante bonitos, chamam bastante atenção. Ele traz opções de cores mais discretas ou mais bonitas visualmente, mais chamativas, como por exemplo a versão na cor dourada que eu utilizei nos testes. O interessante é que ele traz uma tampa traseira feita em plástico, porém com um acabamento fosco. Ele traz uma certa textura, um visual muito bonito, que chama bastante atenção. Ele não traz uma moldura física, ela é meio que virtual, isso porque ela faz parte da própria tampa traseira, porém o acabamento na área onde ficam as câmeras acaba sendo brilhante, o que gera a percepção de que temos uma moldura posicionada ali, mas na verdade essa moldura é apenas um desenho. E ali estão as 2 câmeras traseiras, a principal 64 megapixels e uma lente bem simples, um detector de profundidade de apenas 2 megapixels. A câmera frontal tem 8 megapixels. O aparelho traz apenas 7,9 mm de espessura e um peso total de 190 gramas. Mesmo com a bateria de 5.000 mAh, ele é um aparelho que não é muito espesso nem muito pesado. Na parte inferior nós podemos ver uma entrada para fone de ouvido, o microfone utilizado para as ligações, a porta USB tipo C e também o único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono, o que é normal em um smartphone mais barato. Na lateral direita nós temos os botões de volume e também o sensor de tais, que também é o botão liga-desliga. É uma posição muito boa e o sensor de tais é bastante rápido aqui nesse aparelho. A Realme sempre se destaca na velocidade de desbloqueio dos sensores digitais. Na lateral esquerda nós temos a bandeja e ela traz o triplo slot, permitindo utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. Mas com 256 GB, acredito que você dificilmente vai precisar utilizar a entrada para cartão de memória. Na parte traseira, além das 2 câmeras, também temos aqui o flash de LED. Em relação à tela, nós temos aqui um display LCD com painel IPS de 6,72 polegadas, é uma tela bastante grande. Ela traz resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels com proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz. Ela traz um brilho muito bom também para uma tela LCD, com um pico de 680 nits. Nas minhas medições, ela alcançou os 555 lux, um valor intermediário acima dos aparelhos de entrada e um pouquinho abaixo dos modelos que trazem tela AMOLED, que costumam trazer também um brilho mais forte. A câmera frontal de 8 megapixels fica em um furo na tela, o que é muito bom, e as bordas não são muito grandes, exceto pela borda inferior, que acaba sendo um pouquinho mais espessa do que as demais. Então temos aqui um aparelho com uma tela muito boa, com resolução Full HD+, um tamanho muito bom, taxa de atualização de 90 Hz e um acabamento também muito bonito.
Em relação à interface, ele já vem de fábrica com Android 13 e com a Realme UI 4.0, que é a interface personalizada da Realme. Ela traz muitos recursos, como uma barra lateral, um painel lateral, né, que te dá acesso a aplicativos, e quando eles são abertos, eles ficam no formato de janela flutuante, mas você pode redimensionar, pode minimizar para poder utilizar depois, ou pode até mesmo maximizar. Ele também traz o modo de tela dividida, é possível capturar um screenshot da tela deslizando com os 3 dedos para baixo, e quando você está com o aplicativo aberto e desliza com os 3 dedos para cima, ele vai abrir o modo de tela dividida. A barra de notificações também traz um visual diferente, a interface é diferente do Android padrão. Nas funcionalidades nem tanto, porém traz alguns recursos a mais aqui no aparelho, como esses que eu falei para vocês. Também temos uma área de segurança, onde é possível, por exemplo, colocar senha no aplicativo para poder protegê-lo de acesso não autorizado. Então, mesmo que alguém pega o seu celular desbloqueado, se o aplicativo que ele tentar acessar tiver senha, ele não vai conseguir o acesso, a não ser que faça a digitação dessa senha. Isso é muito bom, por exemplo, para aplicativos de banco. A interface costuma ter uma resposta muito boa na maior parte do tempo, ela é bastante suave, bastante fluida, a tela com taxa de atualização de 90 Hz acaba ajudando também, porém eventualmente ele vai apresentando alguns engasgos durante o uso. Quando você abre alguns aplicativos, como o Gmail, faz uma rolagem muito rápida da página, eventualmente ele vai apresentar alguns engasgos. Só um pouquinho estranho porque o aparelho tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, mas aqui acredito que o culpado seja o chipset. Não entendam mal, é um ótimo chipset, principalmente para a faixa de preço do aparelho, mas para essa quantidade de memória RAM e armazenamento, acredito que a Realme poderia ter colocado um chipset mais potente aqui no Realme C55. O chipset é o Helio G88, que é fabricado pela MediaTek. Esse chipset só traz suporte às redes 4G, não suporta o 5G. Ele traz 8 núcleos, sendo 2 deles de performance da série A75, rodando até 2 GHz, e mais 6 A55 de eficiência energética, rodando até 1.8 GHz. A GPU é a Mali G52 MC2. Como falei para vocês, é um bom chipset, principalmente na faixa de preço atual aqui do Realme C55, mas a gente percebe que esse chipset acaba sendo o gargalo do aparelho, porque ele conta aí com os 8 GB de RAM e os 256 GB de armazenamento. Quando você está jogando, eventualmente você vai perceber alguns engasgos durante o gameplay. Ele dá umas pequenas travadas, não acontece o tempo todo, acontece eventualmente, mas isso acaba incomodando um pouquinho quando você está jogando. E conforme eu já falei para vocês, quando está utilizando a interface também, eventualmente ela vai apresentar alguns engasgos. Na maior parte do tempo, temos um desempenho muito bom aqui nesse aparelho, mas por trazer 8 GB de memória RAM, fica aquela percepção de que ele não deveria apresentar esses engasgos, de que a interface deveria ser mais suave por mais tempo e principalmente o gameplay em jogos ser mais estável, apresentar também menos engasgos. Mas reforçando aqui, para o preço que esse aparelho está custando, ainda assim está valendo muito a pena e o desempenho acaba sendo muito bom. A bateria tem 5.000 mAh, na caixa do Realme C55 vem um carregador de 33 watts. Ele carrega metade da bateria do Realme C55 em apenas 29 minutos. Com o brilho da tela em 120 lux, o Realme C55 gastou menos de 1% de bateria durante 1 hora de ligação. Aqui, a autonomia dele foi muito boa. Assistir vídeos no YouTube durante 1 hora gastou 8%, gravar um vídeo de 10 minutos com a app de câmera em resolução Full HD gastou 3% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante 1 hora gastou 7%. Então ele apresentou uma autonomia mais ou menos na média, mas onde ele se destacou foi na questão das ligações. Aqui no YouTube o consumo dele acabou ficando um pouquinho mais alto do que a média entre outros aparelhos com baterias de 5.000 mAh, mas ainda assim acredito que a bateria vai durar o dia todo sem precisar recarregar. Ele conta com Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, traz Bluetooth 5.2, tem a entrada para fone de ouvido, que eu já mencionei para vocês, e algo bem legal é que mesmo com esse preço campeão, o Realme C55 traz NFC, e é o que a Realme chama de NFC 360. Isso porque ele tem um alcance de 360 graus. Você não precisa se aproximar tanto, por exemplo, da maquininha de cartão para que ele faça a leitura. Mesmo com uma distância um pouquinho maior, ou que você aponte o aparelho com a tela virada para frente, ainda assim ele vai conseguir fazer a leitura. Você pode utilizar o smartphone com um meio de pagamento, como o Google Pay, por exemplo. O aparelho traz 2 câmeras traseiras, porém somente a principal acaba contando. Ele traz um sensor principal de 64 megapixels e uma segunda lente e um detector de profundidade com apenas 2 megapixels. A câmera frontal tem 8 megapixels. O aparelho consegue filmar em Full HD com a câmera frontal e também com a câmera traseira. Em relação às fotos, o Realme C55 se sai muito bem, principalmente sua câmera traseira consegue fazer fotos muito boas. A câmera frontal não tem um HDR tão bom assim,
mas ele consegue se sair bem no geral. Para fotos eu não tenho o que reclamar do aparelho, até mesmo à noite ele consegue trazer resultados muito bons, traz um modo noite para a câmera traseira, então você consegue resultados bem legais. Aqui a minha bronca fica para os vídeos. Nesse ponto o aparelho poderia ser melhor, até mesmo gravando durante o dia. A Realme tem uma boa tradição com as câmeras dos seus aparelhos, mas aqui no Realme C55 ele acaba não se saindo tão bem. Ele não possui estabilização de imagem para os vídeos, o que é aceitável nessa faixa de preço, mas os vídeos eles não são tão fluidos, eles são um pouquinho travados. Isso acontece tanto de dia quanto à noite. Curiosamente, os vídeos à noite são capturados com uma boa luz. A gente consegue ter bastante luz com a câmera traseira do Realme C55 gravando os vídeos, mas por eles ficarem um pouquinho travados, eu não gostei muito da qualidade deles. E o mesmo acontece com a câmera frontal, infelizmente. A câmera frontal gravando de dia ou à noite acaba apresentando uma imagem um pouquinho truncada, e à noite ele ainda apresenta bastante ruído durante os vídeos. Então é um aparelho que eu recomendo para fotos, mas para vídeos já não gostei tanto dos resultados do Realme C55. Bom, e afinal de contas, vale a pena comprar o Realme C55? Quem assistiu o vídeo desde o começo sabe que sim, tanto que eu até reforcei isso no começo do vídeo. É um aparelho que está valendo muito a pena, ele está com um preço bem interessante, custando R$ 1.050, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, e é um dos poucos aparelhos que traz essa quantidade de memória RAM e armazenamento e custam tão pouco. Um outro que me vem de cabeça é o Redmi 13C, que eu fiz vídeo recentemente aqui no canal, mas a maioria dos aparelhos nessa faixa de preço vai trazer 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Existem algumas versões do Redmi Note também que costumam trazer 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, mas no geral é muito difícil ter aparelho com essa quantidade de memória RAM e armazenamento custando esse preço. Então só por isso já vale muito a pena. Outro destaque é que mesmo sendo um aparelho barato, ele também traz NFC, que não é algo comum nessa faixa de preço. Vem com uma tela com uma qualidade legal, resolução Full HD+, taxa de atualização de 90 Hz. Infelizmente não é uma tela AMOLED, mas é um display LCD IPS com uma qualidade bem legal. O aparelho vem de fábrica com Android 13, tem muitos recursos com a sua interface Realme UI e ainda vem com uma caixa recheada de acessórios. Temos aí o carregador de 33 watts, temos também capinha, que infelizmente não é algo comum também nessa faixa de preço. E aí tudo isso em um smartphone com um visual muito bonito, bastante chamativo e com uma qualidade bem legal. Quanto aos pontos negativos do Realme C55, temos aqui a ausência da lente ultra-wide, com certeza é um recurso que faz falta e que está se tornando cada vez mais comum em smartphones nessa faixa de preço. O aparelho também não saiu muito bem para vídeos, tanto com a câmera traseira quanto a frontal. Em todas as situações de luz eu esperava um resultado melhor pelo que o aparelho oferece. E infelizmente o seu chipset Helio G88, apesar de ser um chipset muito bom, principalmente nessa faixa de preço, parece que ele acaba sendo o gargalo do Realme C55, que traz 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Então talvez a Realme poderia ter colocado um chipset um pouquinho melhor, acredito que o desempenho dele iria melhorar bastante. Mas em todo caso, uma coisa é clara, com certeza é um aparelho que vale muito a pena nessa faixa de preço. O smartphone na última vez que eu fiz vídeo estava custando ali na faixa dos R$ 1.500 e agora está bem mais barato, custando aí na faixa dos R$ 1.050, R$ 1.049 no dia que estou gravando esse vídeo, e por esse valor vale muito a pena, principalmente para quem precisa de um aparelho com muita memória RAM e principalmente muito armazenamento. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!